Senhor amado, querido Deus, Senhor Deus, eu creio que essa noite foi o Senhor que preparou tudo, Senhor Deus. Há vidas aqui, ó Pai, a qual necessitam de uma palavra, a qual necessitam, Pai, de um alimento nessa noite. Senhor Deus, eu creio que o alimento, a palavra, Pai, Tu tens colocado, ó Pai, no coração do Teu servo, Senhor Deus. O que eu te peço nesse momento, Senhor Deus, é que não haja nenhum agravamento de ouvido, de mente, de coração, que a Tua palavra, Pai, possa fluir normalmente, ó Pai, em cada coração nessa noite. Que todo aquele qual veio buscar nessa noite possa sair repleto, Senhor Deus, da Tua presença, repleto do Teu cuidado, repleto do Teu amor, Senhor Deus. Te peço pela vida do Teu servo nesse momento, usa poderosamente como ferramenta hábil, Pai, para ministrar a Tua palavra, Senhor Deus, para falar com o Teu povo, Pai. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Salve os irmãos na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Abra comigo a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, 20 e 21 e o 22. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22. Aos irmãos que puderem, se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Aqueles que não puderem, podem ficar sentados. Os irmãos acharam amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: E aos homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva ou um prato novo, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, são aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Amém? Irmão, liga para mim. Amém, irmãos? Coloca a Bíblia no seu assento, vamos orar a Deus. Santo eterno Deus, eu te glorifico por esse dia. E uma coisa eu te peço, Espírito Santo: cura, liberta, salva e restaura para a glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu estava orando a Deus esse dia, pedindo uma palavra do Senhor para nossas vidas nessa noite. E Deus, Ele me deu essa passagem, a qual fala sobre a vida de um homem chamado Eliseu, a qual ele assume um grande ministério, porque o seu professor, o seu instrutor foi arrebatado, o nome dele é Elias. E agora ele, com uma unção dobrada, os filhos dos profetas começam agora a procurar onde está Elias. Ele falou que ele estava arrebatado, eles não acreditam, começam a procurar e eles não encontram. E eles voltam a Eliseu, falam um relato, e ele falou assim: eu não disse para vocês não procurar? E eles escolhem uma região para estar morando, só que a região onde estão morando tem um problema. Eles dizem assim: ó, o lugar é bom, a terra é boa, mas há um problema. As águas são estéreis, as águas são amargas,
a água é salgada. E Eliseu, escutando o relato daqueles homens, ele faz algo que só um crente doido faz. Eles reclamam que a água está salgada e falam: me traz um prato novo, me traga uma salva e ponde nela sal. E eles fazem isso. Eles trazem um pratinho de sal para Eliseu, e Eliseu começa a caminhar até a fonte das águas. E a Bíblia Sagrada diz que Eliseu profetiza no nome do Senhor que aquelas águas se tornem puras e purificadas. A partir daquele dia ele lança sal nas fontes, e aquelas águas se tornam doces até o dia de hoje. Louvado seja Deus. E eu comecei a perguntar para Deus o porquê Eliseu fez isso, o porquê ele precisava de um prato com sal, e porquê que ele foi até a fonte das águas para lançar esse sal. E o Senhor Deus começou a ministrar a sua palavra no meu coração, dizendo que na verdade essas águas amargas são o mundo a qual nós vivemos. E para poder fazer com que esse mundo comece a verter água doce, é necessário um prato separado, é necessário uma porção de sal, e ele tem que ser jogado no lugar certo. Ele não pode ser jogado no meio do rio, ele não tem que ser jogado no fim do rio, não, ele tem que ser jogado na fonte. Fala para o seu irmão: é na fonte que tem que ser lançado. E a Bíblia Sagrada, ela começa a manifestar que quando nós lançamos sal na fonte das águas, elas se tornam doces. Ela começa a trazer vida, começa a perder a esterilidade, porque um rio, ele tem movimento. Um rio que é doce, ele traz vida por onde ele passa. E nós vamos ver através da vida de Jesus Cristo que na verdade foi um ato profético que Eliseu fez, apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele era separado, era como um prato separado, um vaso separado, consagrado ao Senhor, e dentro dele havia sal, era a palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele começa agora a olhar para as vidas, e ele começa agora a identificar as fontes amargas da vida, aonde que elas se encontravam, aonde que elas estavam localizadas, e ele começa agora a lançar sal. Certa vez, Jesus Cristo, ele estava curando, pregando a palavra, ele decide entrar numa casa. Ele entra numa casa, a casa fica cheia, abarrotada. E a Bíblia Sagrada diz que vem 4 homens trazendo um amigo paralítico, deitado numa cama. Aqueles amigos passam, imagino eu, perto do lugar onde cobravam impostos. E lá estava um homem chamado Levi. E aquele homem começou a usar a sua razão, falando assim: o que esses 4 homens estão fazendo com esse paralítico andando para lá e para cá? E ele, observando, viu aqueles homens chegando perto de uma casa, e aqueles homens começam a fazer coisa de doido. Eles não entram pela porta, agora eles tentam entrar pela janela, pelo teto. Um começa a ajudar o outro a destelhar a casa. Daqui a pouco eles abaixam aquela cama. E daqui a pouco Levi, ele escuta um barulho de glória a Deus, exaltação ao nome do Senhor. E aquele homem que era paralítico, agora ele sai carregando a sua cama. E Levi olha para aquilo e fala assim: o que é que aconteceu? Aí uns relataram assim: o Jesus Cristo, o profeta, o sal da terra, ele pode curar tudo. Por onde o rio da água passar,
tem saúde, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E aquele Levi calado no seu assento, aonde ele cobrava impostos, ele pensou consigo, a Bíblia não diz isso, eu estou conjecturando. Se Jesus curou aquele homem de uma paralisia, se Ele tirou ele daquela cama, será que Ele não pode mudar minha vida? Será que Ele não pode mudar minha história? Será que Ele não pode fazer algo comigo que me tire essa tristeza que está no meu peito? A Bíblia não relata, eu estou conjecturando. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus sai da casa, onde há o milagre do paralítico andando, que começou a andar, ele passa pela rua dos cobradores de impostos, e sem que Levi fale uma palavra, a Bíblia Sagrada diz que ele para na frente de Levi, e diz para ele: segue-me. E ele fez algo de doido, porque Jesus tinha escutado o clamor do seu coração. Ele larga tudo, ele larga o dinheiro, ele larga as cobranças, ele passa a seguir a Jesus. E as pessoas que estão em volta falam assim: Levi surtou, Mateus surtou, ele largou tudo. O que aconteceu com ele? O sal da terra foi até a fonte do coração de Levi e curou todas as feridas dele. Agora Levi tem uma vida diferente. Agora Levi anda na presença de Deus. Agora Levi, ele está na presença de Deus. E a notícia se espalha. A notícia chega até um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, chefe dos cobradores de impostos. E eu queria dar um parênteses aqui, queria falar um pouco de Zaqueu. Zaqueu, eu estou conjecturando, a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Eu fico imaginando como era difícil para um homem de pequena estatura viver numa época em que a aparência contava. Imagina ele quando pequeno, sendo chamado de anão, ele procurando um emprego e não tendo oportunidade, as pessoas humilhando e pisando nele. Eu imagino Zaqueu entrando agora no estado de revolta. E ele entrando nesse estado de revolta, ele toma uma decisão: eu vou servir aos romanos. E ele começa a ser cobrador de imposto. Os romanos veem a dedicação dele, veem como ele tem um braço forte contra o seu povo. Ele não tem misericórdia, porque ele não aprendeu o que era ser misericordioso, porque ninguém teve misericórdia dele. Então agora os romanos olham para ele e falam assim: nossa, agora sim, encontramos uma pessoa em quem podemos investir. Não vai ser mais publicano, vai ser chefe dos publicanos. E Zaqueu agora começa a crescer através da corrupção. Ele começa agora a extorquir o povo, tirar o que o povo não tem. O povo era oprimido na sua mão. Só que quando ele estava na sua casa, a notícia chega: Zaqueu, Zaqueu, aconteceu algo aqui na zeladoria, na cobrança dos impostos. Um publicano surtou. Quem é ele? É Mateus. O que aconteceu? Chegou um profeta lá, Jesus olhou para ele, acho que ele tem o poder da hipnose, falou: deixa tudo e segue-me. Ele ficou louco, ele seguiu, começou a dar risada, ele começou a ser feliz. Eu não sei o que aconteceu. E cadê ele? Eu não sei. Está seguindo ele. Aí Zaqueu fala assim: por acaso esse Jesus, ele paga imposto? Não sabemos. Então vamos fazer o seguinte: correm atrás dele e vamos ver se esse Jesus paga imposto. Cobra imposto dele, dos seus discípulos, de quem tiver com ele, cobra. E lá vai todo mundo, sabe como que é. As pessoas que querem bajular o chefe começam desesperadamente a procurar Jesus. E certa feita a Bíblia Sagrada diz que os discípulos de Jesus tinham ido a um certo lugar e só ficou Pedro e Jesus.
E Pedro saindo da casa, a Bíblia Sagrada diz que os publicanos observam ele e falam assim: o teu mestre não paga imposto? Ele paga. Então nós viemos aqui cobrar o imposto dele. E Pedro falou assim: eu vou lá pegar o dinheiro. Só que quem ficava com o dinheiro era Judas, e Judas não estava. E Pedro já ficou desesperado. Ele vai agora até Jesus e fala: Jesus, estão cobrando imposto. Ele falou assim: cobra imposto de quem? É dos filhos ou é de pessoas alheias? De pessoas alheias. Então vá pagar o imposto. Faça o seguinte: cadê a tua varinha, Pedro? Senhor, está aqui. Tem anzol? Tem isca? Tem. Vá até o rio e pesque. O primeiro peixe que sair da boca dele, você dá para quem estiver cobrando imposto. E lá sai Pedro agora saindo da casa com a varinha. E os homens falaram assim: cadê o dinheiro, Pedro? Ele falou assim: eu vou pegar. Aonde? No rio. Nós não temos tempo para você pescar e vender peixe para nos pagar, não. Ele falou: e quem disse que eu vou pescar para vender para pagar? Vou tirar o dinheiro da boca do peixe. Ele falou: como que é esse mistério? Vem ver. Lá vai ele pela fé, porque Jesus já tinha dado a ordem. Ele vai e lança a sua varinha, e mal lança a sua varinha, o peixe já fisga, porque o peixe é obediente à voz de Deus. Ele já tinha abocanhado a moeda e abocanhou o anzol. E lá vem Pedro, tira o peixe. E ele falou assim: peixe, deixa eu abrir a sua boca. E tirou a moedinha. Está aqui, por mim e por Jesus. Aqueles homens foram acometidos de temor. O que é isso? Que coisa é essa? E eles já foram abalados por dentro. Foram até Zaqueu. Zaqueu, encontramos Jesus. Encontraram? Ele paga imposto? Paga. Está aqui o dinheiro dele. Está aqui a nossa carteirinha também de publicano. Por quê? Porque nós queremos também seguir esse Jesus. Porque na presença dele não falta nada. Ele providencia tudo, Zaqueu. Zaqueu agora ele começa a ter uma confusão de mente. Zaqueu agora ele não sabe no que acreditar, porque ele acreditava na força do seu braço. Ele acreditava no seu dinheiro, no seu poderio. Ele acreditava nas suas rendas. Ele acreditava que ele sendo um estelionatário, sendo uma pessoa injusta, ele cresceria. E quando aqueles homens saem, em meio às lágrimas, Zaqueu vai para o canto da sua casa e começa a avaliar tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele conquistou. E ele observa que ele não é feliz. Ele observa, melhor dizendo, ele observa que ele não é alegre, que ele é feliz. A felicidade dele é movida pela circunstância. Ele nunca soube o que é ser alegre. Ele nunca soube o que é dizer paz. Ele nunca soube dizer que é ter um amigo. E ele começou a avaliar aquelas coisas. E ele observou que ele precisava de Jesus. E certa feita, quando o coração dele já estava titubeando, ele escuta que Jesus está perto. E ele agora se esforça, sai dos seus aposentos, corre para ver Jesus, mas ele não tem espaço, porque a multidão via ele como um miserável. A multidão via ele como uma pessoa vil. E falou: tu acha que você precisa de Jesus? Sai daqui, Jesus é santo. Sai daqui, publicano. Sai daqui, mercenário. Ele não tinha espaço para ver Jesus. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura, mas ele não se conteve. Ele queria ser mudado. Ele agora se esforça, ele sobe até uma figueira brava. E assim como Levi, sem que haja uma palavra na sua boca, apenas o desejo no coração, ele falou assim: será que Jesus poderia mudar a minha vida? Será que Jesus poderia mudar a minha história? Será que ele poderia me dar aquilo que o mundo não pôde me dar? E na mesma hora que os pensamentos vêm na mente de Zaqueu, isso chama a atenção de Jesus, o sal verdadeiro, e olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. O desejo de mudança fez com que a atenção de Jesus se voltasse para Zaqueu. E o interessante é que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Ele era uma fonte de corrupção. Mas o sal da palavra, o Senhor Jesus, para tratar da corrupção daquela época, ele foi até a fonte, o chefe dos publicanos, e tratou na vida dele. E através da vida de Zaqueu, os publicanos não foram mais corruptos, porque agora Zaqueu era um homem de Deus. Quando Jesus entra na casa dele e falou assim: Senhor, os meus bens eu divido aos pobres, metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. E Jesus testifica: hoje mesmo veio salvação para esta casa, porque ele é filho de Abraão. Jesus Cristo, ele trata das fontes amargas e torna-las doces. Uma outra fonte amarga que Jesus tratou na sua caminhada foi a mulher samaritana. Certa vez Jesus, sabendo o que aquela mulher passava, ele decide fazer com que os seus discípulos vão mais avante. E ele se senta do lado de um poço, e veio uma mulher tirar água. E aquela mulher samaritana, a Bíblia Sagrada diz que ele inicia um diálogo. Ele falou: mulher, dá-me um pouquinho de beber. E ela, meio arrogante, porque ela não gostava de judeu, porque o samaritano não se comunicava com o judeu, ela falou assim: Senhor, como sendo tu judeu, pede a mim de beber, que sou mulher samaritana. Aí ele fala assim: mulher, se tu soubesse quem te pede beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu do poço, seu filho e seu gado. E Jesus fala: todo aquele que tomar água desse poço tornará a ter sede, mas aquele que tomar da água que lhe der nunca mais terá sede, pois da água que lhe der se fará nele uma fonte de água viva, que solte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede, nem venha aqui tirá-la. Aí ele fala assim: vai, chama teu marido e vem cá. Ela falou: Senhor, não tenho marido. E ele disse: disseste bem não ter marido, porque 5 tu tiveste, e agora que tu tem não é teu. Jesus estava falando para aquela mulher que ele queria transformar a fonte amarga da vida dela em uma fonte doce. O que Jesus estava falando para aquela mulher? Falou assim: mulher, eu sei que tu está cansado do modo que você está vivendo. Eu sei que você está cansada do seu estilo de vida. Eu sei que você é escrava do poço do mundo. E eu venho aqui hoje trazer libertação para você. Eu não quero mais que o mundo te escravize, porque o mundo ele te dá uma água que não mata a tua sede. Porque todo aquele que toma água desse poço voltará a ter sede, mas a água que lhe der nunca mais terá sede. Jesus estava falando assim, na nossa linguagem de hoje: a pessoa que usa droga, ela vai até o poço que é o mundo, usa um pouco de droga, tira a sua ansiedade, mas acaba o efeito da droga. Para onde que ele vai? Para o poço. E Jesus queria que ela se libertasse desse poço. E ele falou assim: mulher, vai, chama teu marido e vem cá. E ele, conhecendo nossos corações, ele conhecendo a nossa vida, e conhecendo a vida dessa mulher também, disse assim: a mulher disse: Senhor, não tenho marido. Muito bem, agora tu vai receber a fonte de água viva, porque 5 tu tiveste, que agora que tu tem não é teu. Aquela mulher vira uma fonte de água viva. Ela vai até a sua cidade, ela sai anunciando Jesus, e ela ganha uma cidade inteira para Jesus. Uma mulher que iniciou o seu dia amarga, com sede, saiu saciada pela presença de Deus. Você não está aqui por acaso. Jesus está sabendo a necessidade, a sede da tua alma. E nesta noite tu não vai sair do mesmo jeito. Você vai sair transbordando das águas da vida do Senhor Jesus. Só que Jesus, ele é especialista
em tratar fontes amargas em fonte de vida. E na sua caminhada, Jesus Cristo, ele decide: vou tratar desse negócio de uma vez. Aonde está a fonte de morte? O Gólgota. Para quem olhava para o Gólgota, era a fonte de morte, era a fonte de vergonha, era a fonte de dor, era a fonte de humilhação, era a fonte de tortura, era a fonte de vergonha. E Jesus, o Gólgota, o lugar da caveira, é lá que eu vou transformar a fonte de morte em fonte de vida. E Jesus agora se decide em se entregar. E ele morre no Gólgota. E hoje quem olha agora para o Gólgota não enxerga mais morte, não enxerga mais vergonha, não enxerga mais dor, não enxerga mais humilhação. Enxerga, sabe o que? Vida, e vida em abundância. Porque o nosso Jesus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quem olha agora para o Gólgota enxerga a esperança. Quem olha para o Gólgota hoje enxerga o refrigério. Olha para o Gólgota hoje, olha para a cruz hoje, porque Jesus quer encher a tua alma nesta noite. Mas na verdade, o ato profético de Eliseu, ele não só aponta para Jesus, ele aponta para a igreja, ele aponta para os crentes, ele aponta para pessoas que eram fonte de mortes, e que agora são fonte, que jorram água para a vida eterna. Veja o que a palavra de Deus diz em João 7, 37 e 39. Tem como botar aqui na tela, por favor? Jesus, antes de morrer, ora, nos últimos dias, no último dia, o grande dia de festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior correrão rios de água viva. Ora, isso ele disse a respeito do Espírito que havia de receber o que neles cresce, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Jesus estava falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Consolador, aquele que pode trazer vida em nossas vidas. E Joel, na sua visão profética, ele fala sobre este rio, sobre esse derramar, sobre essa graça do rio da água da vida. Joel capítulo 2, versículo 28. Bota por favor aqui, irmão. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos anciões terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei do meu espírito. O Espírito Santo, ele será derramado, já foi derramado sobre toda a carne. E hoje eu começo a contemplar pequenas fontes de Deus na minha frente, que é a igreja do Senhor, e que se tornaram um grande rio. E a Bíblia fala que por onde esse rio passar, as águas purificadoras trarão vida. Jesus Cristo, ele espera de mim, de você, que é sal da terra e luz do mundo, que nós transmitamos vida para uma terra seca e árida, para uma terra sedenta da água potável, para uma terra sedenta que precisa de ser germinada pelas correntes do Espírito Santo. Jesus precisa que eu e você mergulhemos nesse rio, a qual Ezequiel viu na sua visão.
Ezequiel, olhando as águas purificadoras, ele olha um cordel de medir, e ele é desafiado agora por Deus a andar 1000 côvados, e as águas se davam nos joelhos, nos artelhos. Daqui a pouco ele é desafiado a andar mais um pouco, as águas se davam nos joelhos. Daqui a pouco ele andava mais um pouco e as águas se davam pelo lombo. E daqui a pouco ele anda mais um pouco e já não dava mais para nadar, porque era água profunda. Deus, ele quer levar a sua igreja à profundidade dos seus mistérios, à profundidade do seu amor, para que as águas da salvação cheguem nas águas amargas deste mundo e transforme toda a história, transforme a nossa cidade, transforme a nossa casa, transforme a nossa vida. Por onde você, igreja, passar, tem que ser transformado o local, o ambiente que você está. O Espírito Santo tem que verter na sua vida. No versículo que nós lemos anteriormente, Jesus falou: quem tiver com sede, venha e beba da fonte, e dentro dele vai ser transbordado. Jesus, ele sabe que você não está mais feliz com a vida que você está levando. Ele quer mudar a tua história. A sua vida que está amarga, ele quer transformar em doce. Ele quer transformar em água corrente. Ele quer que você tenha vida. Eu gosto muito do Salmos 46. Ele é tremendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, um socorro bem presente na nossa angústia. Pelo que ainda não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes, bota aqui, irmãos, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa corrente que alegra a cidade de Deus é a igreja, irmão. É a tua vida, o lugar do santo, da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Quando o rio, que é a igreja, passa por esse mundo, ele pode passar por turbulência, mas ele não vai sofrer as turbulências, porque Deus está no meio da tua vida. Você não vai ser abalado, irmão. Deus o ajudará desde a alva da manhã. Bramam as nações, os reinos se abalam, ele se levanta a sua voz, a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Sabe que Jesus está falando aqui? Que ele é um general de guerra, ele não perde batalha. Se você estiver no rio de Deus, se prepara para a vitória. Se você estiver no rio de Deus, se prepara, através da tua vida, as pessoas que estiverem doentes ser curadas. Se você agora estiver no rio de Deus, no centro da vontade de Deus, se prepara para Deus te usar para curar as feridas. Por onde o rio das águas do Senhor passar, haverá cura e libertação. Mas é interessante, irmãos, que Jesus Cristo, ele quer que nós tomemos uma posição. Ele quer que nós tomemos um posicionamento. Porque Ezequiel, ele pediu um prato, que significa um vaso, um objeto consagrado. E nesse objeto consagrado tinha sal. E ele se direcionou até a fonte das águas amargas. Pergunta para o teu irmão: qual é a fonte amarga que jorra da tua vida? Lança nela sal, lança nela a palavra, para que seja curado. O vaso tem que ser separado. O sal, que é uma vida com Deus, tem que produzir vida. É uma coisa de doido, né, irmão? Sal na água salgada torna doce. A vida do crente é assim.
Você tem que saber dosar o sal na vida das pessoas. Você tem que saber salgar a vida das pessoas. Você também tem que aprender a lançar o sal na tua vida, para que você também seja curado. Jesus é a fonte das águas da vida, irmão. O Espírito Santo, Ele quer jorrar através da tua vida, Ele quer jorrar através da minha vida. E eu queria finalizar falando um versículo que eu até pedi para o pastor. 2 Coríntios 4:7. Não tem nada a ver com a água, mas tem a ver com consagração. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Só o 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não da nossa parte. O Espírito Santo, Ele habita no vaso de barro, para manifestar o poder de Deus, para que a glória seja de Deus e não da nossa parte. Jesus Cristo, Ele quer te usar, irmãos. O Espírito Santo quer te usar. Deixa Ele jorrar, deixa Ele te transbordar nesta noite. Deixa Ele te levar para onde Ele quer nesta noite. Deixa Ele revelar para onde Ele quer te guiar. Porque a palavra de Deus diz que o vento sopra onde quer. Ouve-se a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Deixa Deus te direcionar na tua vida. O mundo precisa que você jorre. Para de oprimir o Espírito. Deixa Deus dar liberdade ao Espírito na tua vida a partir de hoje. Não tenha medo de ir até a profundeza das suas águas, porque ninguém que mergulha no Espírito se afoga, se alegra, começa a sentir um regozijo. Vou finalizar com uma historinha, para você entender o teu ministério. Eu já contei algumas vezes e eu quero contar dessa vez também. A historinha do bambu. Havia um certo bambuzal e um lenhador vinha tirar um bambu todos os dias. Todo dia ele ia tirar um bambu e chegou um jovem bambuzinho, olhou para aquele lenhador, ficou curioso e falou assim: eu quero participar dessa obra. Eu quero participar desse trabalho. E todo dia que aquele lenhador vinha tirar um bambu, ele pensou: é eu. E não era. No outro dia: é eu. Não era. No outro dia: sou eu que ele vai escolher. Não era. Aí ele falou: não aguento mais. No outro dia que ele chegou e falou assim: lenhador. Ele falou: quem é que está me chamando? Sou eu, o bambuzinho. Eu nunca vi um bambu falar. Primeira vez. O que tu quer, bambuzinho? Eu observo que você vem tirar um bambu todos os dias. E eu quero participar da tua obra. Ele falou: bambuzinho, você não está preparado. Não estou. Não está. Não, o que eu mais quero, o desejo do meu coração é de ser usado na sua obra. Ele falou: posso fazer qualquer coisa contigo, bambuzinho? Sim, pode fazer o que quiser. O que quiser. Então vamos entrar num acordo. Você não pode reclamar. Aceite o que eu vou fazer na tua vida. Tá bom, pode fazer o que quiser. Lá vai o lenhador preparando o seu machado para cortar o bambuzinho. Começa a bater. Pá, pá, pá. Ele: ai, ai, para que está doendo. Bambuzinho, tu não pediu para participar da minha obra? Sim, mas
Está doendo muito ele para participar da minha obra. Eu preciso te desprender dessa terra, bambuzinho. Você permite que eu desprenda você dessa terra? Sim. Pode continuar. Lá vai o lenhador. Pá, pá, pá. Daqui a pouco o lenhador prepara o facão, amola o facão e começa a tirar as folhas. Ai, ai, está doendo. Bambuzinho, tu não falou que eu podia fazer qualquer coisa com a tua vida? Ah, mas está tirando as minhas folhas, está tirando a minha vaidade, está tirando o meu enchimento. Não, mas as tuas folhas na minha obra não tem utilidade, bambuzinho. Você permite que eu trabalhe na tua vida e quebre essas folhas, esse galho? Sim ou não? Permito. Então aguenta aí, bambuzinho. Taplaf, taplaf, taplaf. Daqui a pouco ele amola o facão mais uma vez e começa a quebrar o bambu no meio. Aí o bambu, ai, agora não, para, está doendo muito. Mas bambuzinho, tu não quer participar da minha obra, bambuzinho? Sim, eu quero participar, mas isso machuca. Ele, para você participar da minha obra, é necessário que eu te quebre no meio, bambuzinho. É necessário que eu te corte no meio, bambuzinho. Permite que eu faça isso na tua vida? Eu permito. Então segura a dor aí, bambuzinho. Plá, plá, plá. Lá vai o lenhador colocando aquelas calhas de bambu no ombro. Leva para uma alta colina, onde tinha represada um lago, um rio. E agora começa a fazer calhas com os bambus que ele tinha já pego. Até um vale, onde tinha um vilarejo que estava com a terra seca. Pessoas necessitadas, sedentas de água, de sede. E quando ele acaba aquela obra, a água começa a passar por dentro do bambuzinho. O bambuzinho se alegra por participar daquela obra, porque o rio da vida, a água da vida, estava chegando até o sedento. Sabe o que Deus quer fazer na tua vida nesta noite? Para que o rio da água da vida, o Espírito Santo, chegue até o sedento. Ele quer desprender as tuas raízes deste mundo. Ele quer te desprender das coisas deste mundo. Ele quer tirar agora também a tua vaidade, o teu eu, o teu ego. E Ele quer te aquebrantar nesta noite, para que você tenha sensibilidade para sentir o rio da água da vida, o Espírito Santo fluindo da tua vida para as vidas sedentas. Jesus precisa nesta noite de pessoas, de ceifeiros, para a grande seara dele. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Estamos enfrentando os últimos dias da igreja na face dessa terra. E você precisa, eu preciso permitir que o Espírito Santo alcance as vidas que ainda precisam ser alcançadas pelo poder da glória do Senhor. E eu gostaria que agora você ficasse de pé. Jesus nos ensinou nesta noite que, como os missionários de Deus, temos que identificar na nossa cidade, no nosso bairro, aonde nós estamos, aonde estão as fontes amargas. É bom ganhar um viciado em droga? Sim, é bom ganhar um viciado em droga. Mas muito melhor é ganhar um traficante para o Senhor, porque acaba a fonte da morte e começa a gerar vida. Aqueles que iriam lá usar droga já não vão usar mais. Falar assim, o traficante se converteu. Por quê? Porque um sal da terra chegou até a vida do traficante. Ganhar uma pessoa espírita para o Senhor é bom? É bom. Mas Jesus quer te usar para ganhar os pais de santo nessa noite. Você, como sal da terra e luz deste mundo, tem que identificar onde está as fontes de morte
e começar a salgar, para que dessa fonte de morte comece a gerar vida. Equipe de louvor, por favor. Certa vez Paulo, o homem que era usado para perseguir a igreja, o homem que foi separado para perseguir os cristãos, tinha cartas na mão e autorização para prender os crentes. Jesus olha assim, uma fonte de morte, mas agora vai ser fonte de vida. Jesus chega até ele cai cego. Ananias é usado, e quando Ananias é usado, quando Deus fala com Ananias, fala assim: Ananias, vai até a casa de Judas, vai até a casa de Judas, a estrada à direita, e vai lá, tu vai encontrar um homem chamado Saulo de Tarso. Senhor, ele é um perseguidor dos crentes. Aí Jesus fala assim: não tenha medo, ele é uma fonte amarga, mas tu vai lá, porque para mim ele é um vaso escolhido, para mim ele é um vaso de honra, e ele vai aprender a sofrer por mim, a padecer por mim. Eu escolhi ele, é uma fonte de morte, mas vai ser fonte de vida. Ananias, vai lá. Ananias, tenha coragem, não tenha medo, eu estou contigo, Ananias. É Jesus falando para a sua igreja nessa noite: não tenha medo de ir até as fontes amargas, porque pela direção de Deus elas se tornarão doce através da tua vida. Tenha coragem, tenha ousadia, e permita que o Espírito Santo, assim como fez na vida de Ananias, cure as fontes amargas dessa vida, para que elas jorrem e ganhem nações, como a vida de Paulo. Você é um instrumento do Espírito, para tornar fontes amargas em doce nesta noite. Eu quero fazer 2 convites. O primeiro é para você que ainda não aceitou Jesus. Jesus, ele disse na sua palavra que lemos aqui: aquele que tem sede, venha, porque rios de água viva fluirão dentro dele. Se você está sentindo que a tua vida está amarga, que a tua vida não tem sentido sem Jesus, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. E o segundo convite que eu faço é para você que está sentindo a turbulência da vida, é para você que está sentindo o mar bravio, você que está sentindo que as águas estão muito agitadas na tua vida. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você, e o Espírito Santo acalmará teu coração, trará paz à tua vida, e você vai começar a jorrar da água do Senhor. Ele vai te encher nesta noite, ele vai transbordar a tua vida nesta noite. Dá liberdade nele, para ele esta noite. Tu vai ver o que ele vai fazer para a glória do nome do Senhor. Por isso eu convido os pastores desta casa a vir aqui à frente. Convido Luciano Glória, os irmãos da intercessão a vir aqui à frente. Nós vamos orar pela tua vida. O Espírito Santo, ele vai jorrar através da tua vida, para este mundo corrupto, para este mundo sedento, para este mundo que precisa da água para viver, em o nome de Jesus. Sota Karamachebe Asanaramassai.